Olá, sejam bem-vindos à aula 68. Hoje a gente vai falar sobre retomada de conteúdos, arte e cultura indígena. Prof. Rutineia aqui com vocês e a nossa querida intérprete Elaine aqui com a gente. Oi, Elaine! Vamos nessa? Então, vamos lembrar. Lembrar do quê? Lembrar do Classroom. Lembrar das atividades que valem, né? Presença e conhecimento, né? E para você que está fazendo as aulas pela televisão, lembrar de pegar as atividades no colégio e devolver. Lembrar também que cada colégio tem sua data e horário combinados. Fiquem ligados, tá bom? Vamos nessa! Então, na aula anterior, o que a gente falou? Vocês estão lembrados? Né? Nós falamos sobre criação musical, partitura não convencional e instrumentos não convencionais. Então, lembra que a gente falou sobre a partitura musical não convencional? A prof até usou o exemplo, né, da Luvoche com as notas musicais para mostrar para vocês, né, falando das linhas, né, que a pauta tem 5 linhas. Então, através da Luvoche, a gente viu cada linha da pauta, as notas, né? A clave que estava ali de sol, a maior, estava marcando na segunda linha, então a clave de sol, o sol estaria, a nota sol, na segunda linha. Então, a gente viu isso. E também a gente viu instrumentos, né, não convencionais. A prof trouxe instrumento musical com um galão de água, né, a nossa alfaia para batucar aqui. E vocês também devem ter criado aí os instrumentos de vocês, né? Então, vamos ver o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, na aula de hoje, vamos retomar os conteúdos sobre arte indígena e os artistas que representaram, né, em suas obras as artes indígenas, tá bom? Então, vamos descobrir um pouquinho, retomar, né, esses conteúdos que a gente já viu em outras aulas. Na Idade Média, então, cerâmicas primitivas que trazem um estilo peculiar, representando pessoas, deuses, elementos da natureza. Então, observe aqui essa imagem, né, essa estatueta antropomorfa, né, que a gente vai ver de cerâmica, feita pelos povos indígenas. São cerâmicas muito conhecidas, né, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Então, antropomorfo. O que é isso? Né? Representação estilizada da figura humana. Então, observa aqui, ó, que nós não temos uma imagem realista, né? Não é uma pessoa sendo representada com todos os seus detalhes, né? É uma forma estilizada da figura humana. Cultura Santarém. Então, surgiu na região do Baixo Rio Tapajós, estado do Pará, e ela se destaca pela produção de cerâmica baseada no emprego das técnicas de modelagem, incisão, penteado e aplicação. São composições elaboradas com temas de animais da floresta tropical, estatuetas antropomorfas e representações de homens e mulheres, né? Então, vai representar o quê? Com os elementos do dia a dia dos povos indígenas, né? Da floresta, as pessoas. São feitas essas cerâmicas com coisas do cotidiano deles, né? Se inspirando na natureza, referenciando as pessoas, os deuses, de uma forma não realista, que a gente viu ali, né, a estatueta. Então, uma representação estilizada, tá bom? Então, a primeira perguntinha, vamos lá, será que vocês focaram, prestaram atenção? Então, a cultura Santarém é muito conhecida por, letra A, suas danças, letra B, suas cerâmicas, ou letra C, suas comidas típicas. E aí, qual é a alternativa correta?
E aí, vamos descobrir se vocês acertaram ou não. Mas se erraram também não tem problema, né? A gente aprende com os nossos acertos e erros. A gente está aqui trocando uma ideia. Então vamos lá. Então a resposta correta, né? A cultura santarém é muito conhecida por suas cerâmicas, né? Então esse trabalho ficou muito conhecido nos povos indígenas da cultura santarém. Então que a gente viu ali até a estatueta, né? Feita de cerâmica também. Então a resposta correta são as suas cerâmicas. Vitor Meireles, né, brasileiro, pintor e professor. Então, a gente viu ele em outra aula e a gente está vendo ele hoje aqui para retomar, né? Ele também representou os povos indígenas. Vamos ver aqui a obra dele? Então, observe essa imagem, né? Então, a obra é a primeira missa, né, no Brasil, celebrada pelo Frei Henrique de Coimbra. Então, a pintura de Vitor Meireles. O que a gente vê nessa obra, né? Então, a gente vê os povos indígenas, os jesuítas, né? Por quê? Essa representação é muito importante. Está contando um pouquinho da história para a gente. Então, através dessa obra, a gente tem um pouquinho da história do nosso país, né? Então, os jesuítas vieram para cá e trouxeram a questão da religião, né, para os índios. Então, os índios eram obrigados a assistir essas apresentações de missas e também eram utilizados para teatro também, que a gente vai ver daqui um pouquinho, para ensinar os índios, né, os povos indígenas, as questões religiosas. Então, a gente percebe também a diferença dos costumes, né? Então, a questão dos índios, né, a roupa dos jesuítas. Então, é bem diferente uma realidade da outra, né? Então, jesuítas criaram vários poemas, monólogos, diálogos e autos. O que são autos, vocês estão lembrados? A gente viu isso em outra aula também, né? São as representações através de teatro com cunho religioso. Então, vamos lá, ó. Nos autos, as personagens são alegóricas, apresentando pecados e santidades, demônios, anjos, etc. O padre José de Anchieta, né, foi um autor de muitos textos teatrais no Brasil. Então, os autos, eles trabalhavam aqui com a questão da alegoria, né? Que são os personagens que têm diferentes ali, o demônio, o anjo, personagens que vão lutar a luta do bem contra o mal, né? Por quê? Era uma maneira de evangelizar, catequizar, né? Então, passar os dogmas da igreja através dessas apresentações, desses autos. Na Idade Moderna, então, outro artista que representou os povos indígenas, né? O artista viajante Albert Ecoute, né? Trouxe elementos da cultura indígena brasileira por meio de suas pinturas, né? Então, ele mostrou os costumes, relações, artesanato, natureza. Essa aqui é a obra Mulher Tupi. Então, a gente vê, né, a indígena com seu bebê no colo, carregando a cestaria ali na cabeça. Então, a gente percebe também, né, o grafismo aqui, o desenho, né, que se repete na cestaria, a cesta feita de palha, né, os pés descalços. E é claro que também tem a questão do olhar do estrangeiro, né? Então, aqui a indígena sendo vestida, né, com roupas, que a gente sabe que não era assim, mas é a representação do olhar estrangeiro também sobre os nossos povos indígenas. E mostrando a região, o local. Então, muito importante para a gente também ter um pouco, né, do conhecimento da arte indígena, né? Então, a gente percebe também o brinco, né? Toda a questão dos adereços ali, a cestaria, né? A questão dos costumes de carregar o filho, equilibrando a cesta, que não era nada fácil também, através da pintura, né, do Ecoute. Aqui o Mark Ferres, né, brasileiro, pintor, ele retratou em suas fotografias as paisagens e as pessoas, mostrando assim o cotidiano, né, da realeza e a vida dos povos indígenas, né? Então, o Mark Ferres, ele representou nas suas fotografias as pessoas também, né, do alto escalão, a realeza, mas também retratou os povos indígenas, mostrando também os costumes, né, as cores, os desenhos, os grafismos utilizados nas pinturas corporais, né? A gente percebe bem aqui também os adereços, né? Olha só o colar, né? O bracelete utilizado, ó, detalhe aqui no pé também de adereços, né? Então a gente percebe através da fotografia. Guido Bocciani, né, italiano, pintor, fotógrafo, também documentou a vida dos povos indígenas. Nessa obra aqui, né, a gente consegue também perceber toda a questão da pintura corporal,
né? Observe os detalhes da obra, né? O grafismo que a gente já estudou em outra aula, né? Que são a repetição dos desenhos, das formas, que geralmente tem um simbolismo voltado também para as questões da natureza, dos animais. Lembra que a gente viu os exemplos, né? Escama de peixe, daí era um tipo de traço. E assim foi, né? Mostrando cada um e cada povo indígena vai ter representando, né? A serpente, né? O peixe, a escama do peixe vai ter representando os seus animais, né? Os seus elementos da natureza, através da pintura corporal, que são feitas, né, com tintas também naturais, né? Tiradas da própria natureza, né? Urucum, enfim, vários elementos para trazer essas tintas naturais para a pintura corporal, que também protegem, né, contra os insetos. Tem também a referência de homenagear o divino, né, os deuses, agradecer a sua colheita e também, né, muita força na questão da guerra também, ali de proteção dos povos indígenas. Então também a pintura também está relacionada a isso, né, a proteção ao divino, né, a proteção contra os insetos. Então, número 2. Qual artista pintou a obra Mulher Tupi? Será que vocês estão lembrados? Letra A, Vitor Meirelles. Letra B, Marco Ferres. Letra C, Guido Bocciani. Letra D, Albert Ecoute. E aí, qual é a alternativa correta? Daqui a pouquinho eu volto.
refletiram, pensaram, escolheram? Então vamos lá, vamos descobrir. E a alternativa correta é Albert Ecoute, né? Foi ele que pintou a mulher tupi, né? Que mostra ali detalhes da cestaria, né? Da indígena carregando seu filho, do ambiente, do local, né? Então foi o Ecoute que fez essa obra Mulher Tupi. Tradição. A arte indígena mantém a tradição, passando de geração para geração seus conhecimentos da terra, animais, pessoas, cantigas, danças, artesanatos e crenças, né? E ali as fotos para demonstrar isso. Então a gente falou bastante sobre isso, de tradição, né? A arte indígena é passada de geração a geração, né? Então o pai ensina para o filho quando tiver o seu filho vai ensinar para ele e assim vai passando de um para o outro, né, na sua família, as tradições, né? Então a forma com que é feito o artesanato, né, manualmente, as cestarias não são industrializadas, são feitas, né, pegando o material da natureza, trabalhando, deixando secar, depois trançando essas cestas, fazendo a pintura das cestas também, o grafismo, os desenhos, né? Então é um processo demorado e que é ensinado de geração em geração, assim como as danças, as cantigas, né? São passadas de geração em geração. Então é um trabalho de continuidade, trabalhando a ancestralidade também. Hitchcock, né? Então, Patrimônio Cultural Brasileiro 2012. Então, cada boneca traz um significado, né? E o brincar e aprender estão presentes. Então, aqui o exemplo dessa boneca. Essas bonecas, elas também se dividem por fases. Então, tem bonecas específicas para cada idade, para a criança brincar e aprender, né? Através dessas bonecas, os povos indígenas vão passar os seus costumes, ensinamentos, através do brincar. Então, o brincar está muito relacionado a aprender, né? É muito mais fácil você aprender se divertindo, brincando, e é um aprender natural. Então, os povos indígenas trabalham muito essa relação do brincar e aprender. Então, brincar, né? O brincar nos povos indígenas está com harmonia com a natureza. Sim, eles vão estar sempre respeitando a natureza. A gente até viu uma música falando sobre, tratando a natureza como mãe natureza, né? Porque a natureza é muito respeitada pelos povos indígenas. Então, eles vão cuidar, né, da natureza, dos animais, da floresta. Cuidando da natureza, eles vão estar cuidando dos seus povos, cuidando de todos nós, inclusive, né? Então, o importante é esse respeito que os povos indígenas têm pela natureza. Então, o brincar também vai ter esse respeito, né? Vai ser o brincar ali com a água, com a terra, pé descalço no chão, sentindo, né, essa terra, essa força. Então, vai estar muito em harmonia com a natureza. Dança, né? A dança, ritual, defesa, festas, movimentos, adereços. A dança é linda, cheia de cores, de adereços. Observe que os adereços têm os elementos também da natureza, né? Então a gente vê aqui penas nesses adereços, né? Então eles usam materiais que estão no cotidiano, no dia a dia deles. E a dança vai ser sim um ritual, um agradecimento, uma comemoração e também vai ser uma defesa, né? Se tiver a terra em conflito para defender a sua terra, também vai ser defesa. E claro, vai ser movimento, vai ser cheio de movimento, né? Vai ter a música junto, né? Porque a gente já falou também que a música e dança estão sempre em harmonia, vai ter música também, né? E os adereços lindos aqui que a prof já falou. E essa obra aqui, gente, né? A prof teve que trazer para falar do Marcelo Diamante, porque é um artista, né? Um grafiteiro que está aí aqui em Curitiba, maravilhosos, as obras dele parecem fotografias de tão lindas, tem várias, vocês já devem ter passado por alguma delas, né? Elas estão espalhadas pela cidade. E o Marcelo, ele tem a valorização também dos povos indígenas, então ele vai estar retratando os povos indígenas. Então, aqui essa obra é muito linda, ela mostra aqui o grafismo, lembra as linhas que se repetem, que têm os significados para cada tribo, né, representando os seus animais específicos. Então, ele traz a indígena, né, de uma forma muito bela, a onça também para representar a nossa natureza. Então, está ali
lindamente representado pelo Marcelo Diamante. E vocês podem pesquisar mais as obras dele, estão no Face, no Instagram, então pesquisem lá, vale a pena conhecer mais sobre as obras do Marcelo Diamante. E além dos povos indígenas, ele retrata também pilotos de Fórmula 1, o bondinho de Curitiba, trazendo esse resgate da nossa memória também. Então é muito importante pesquisar mais, tá bom? Então, a prof tem um recadinho hoje, né, para o colégio Adonis Morsky, né, de Boa Ventura de São Roque. Né? O aluno Aleph Fernando me pediu para mandar um beijo, então um beijo grande no seu coração, né? Beijo grande no coração de todos, né? Fiquem bem, se cuidem, gente, ó, não saia sem máscara, sem álcool em gel, enfim, se cuidem, muito cuidado, tá bom? E a prof vai ficando por aqui, mas a aula que vem tem mais, tá? Beijo. Valeu, Elaine! E até a próxima! Tchau!